A graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao nosso penúltimo vídeo da série Eu Sou e hoje estaremos falando um pouco sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Essa reflexão está baseada no capítulo 14 do Evangelho de João, mas para entendermos aquilo que Jesus quis ensinar, é necessário falarmos um pouco do contexto no qual ele fez essa afirmativa. O capítulo anterior, capítulo número 13, vai nos apresentar um cenário de despedida. Jesus ele está às portas da sua crucificação e, portanto, ele passa agora as últimas instruções para os discípulos. Afinal de contas, eles serão os responsáveis por dar continuidade ao ministério que Cristo inaugurou e anunciar as boas novas para os povos ainda não alcançados. Portanto, essas palavras de Jesus, pouco antes da sua crucificação, têm um peso muito grande, pois tudo aquilo que é de fundamental importância para os discípulos saberem antes da partida de Jesus Cristo e para que eles deem continuidade a esse ministério, vão ser aqui apresentadas por Jesus. O verso 1 do capítulo 13 inicia a passagem conhecida onde Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando uma lição de humildade e ao mesmo tempo fazendo essa preparação. O verso de número 21, ainda do capítulo 13, apresenta o momento onde Jesus prediz que dentre os discípulos um deles irá traí-lo. E a partir do verso de número 31, ainda do capítulo 13, Jesus inicia diretamente as últimas instruções para os discípulos. O verso de número 31 diz o seguinte: Tendo ele, pois, saído, Jesus se referindo a Judas, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Jesus aqui está dizendo claramente que o momento da consumação da obra que ele veio realizar, ou seja, a sua crucificação, é chegada. E a crucificação de Cristo tem como propósito a glorificação do Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo, e Deus que vai ser glorificado através do cumprimento da obra que Cristo veio realizar. Verso 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um tempo estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Então Jesus ele apresenta de uma forma muito direta para os discípulos que ele agora está prestes a deixá-los nessa esfera terrena, embora espiritualmente eles ainda irão permanecer ligados, mas Jesus ele diz claramente que vai deixar os discípulos e eles devem dar continuidade à obra que ele veio realizar. Verso de número 34. Agora uma lição direta para os discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vos amardes uns aos outros. Então, é necessário que os discípulos eles permaneçam unidos após a partida de Cristo. A unidade do corpo de discípulos, a unidade dos apóstolos é que vai fazer com que a obra de Deus ela seja continuada pelos discípulos. E ao ver a união dos discípulos e a missão que eles estão levando adiante, é que a obra do Evangelho ela vai alcançar outros povos, ela vai se espalhar. Então, por isso que Jesus diz diretamente para os discípulos que eles precisam estar unidos e vivendo esse amor mútuo, para que essa obra seja continuada. Chegamos ao capítulo de número 14, e ele inicia da seguinte forma: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o capítulo 14 já inicia com essa afirmativa direta para os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Os discípulos, eles facilmente iriam desenvolver um sentimento de solidão e, ao mesmo tempo, um sentimento de
inquietação em saber como seriam as coisas após a partida de Cristo. Afinal de contas, eles eram pescadores, cobradores de impostos e largaram tudo que eles faziam para seguir Jesus, o Mestre, o Messias anunciado, que estava diante deles. Eles largaram tudo para cumprir essa missão, para seguir o Mestre, mas Jesus agora está dizendo para esses discípulos que vai deixá-los, que vai ser crucificado. Portanto, na cabeça dos discípulos chega a um sentimento de incapacidade ou de não saber o que fazer. Afinal de contas, a vida deles agora tinha se tornado de Jesus e Jesus ia deixá-los. Mas Jesus agora está dizendo para aqueles discípulos, como primeira lição direta, que eles não devem ter os seus corações turbados por nenhum sentimento. Afinal de contas, tem um propósito pelo qual Jesus ia ser crucificado e também tem um propósito pelo qual ele seria ressuscitado. Afinal de contas, a obra da salvação é uma obra completa. Então, essa é a primeira lição que deve fazer parte dessa mensagem. O Evangelho deve nos trazer paz, pois o Evangelho ele não se resume a essa vida aqui na Terra. Os discípulos não deveriam se preocupar com o que aconteceria após a partida de Cristo, pois a missão que Cristo foi realizar é uma missão que culminará com a sua segunda vinda. Portanto, os discípulos precisavam permanecer firmes, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E a segunda lição que essa mensagem traz é que o Evangelho da Trindade é um Evangelho completo. A obra que a Trindade veio realizar para nos salvar é uma obra completa e ela tem por objetivo a eternidade. Então, se nós, enquanto discípulos de Cristo, não podemos, embora estejamos aqui nessa esfera terrena, a nossa visão espiritual ela precisa estar muito aberta para que possamos enxergar que a missão do Evangelho, ou a obra do Evangelho, ela tem como objetivo maior a vida eterna, ou seja, a eternidade, a comunhão eterna com o Senhor. Por isso que os discípulos eles não precisavam ficar ansiosos. Cristo continuaria com eles em espírito. E eles precisavam dar continuidade à missão que Cristo veio inaugurar enquanto estivessem aqui na Terra, mas ao mesmo tempo aguardando com essa segurança e essa convicção fomentada através da fé, que o Senhor voltaria outra vez para consumar e completar a obra que ele veio realizar. Portanto, o texto diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. O Senhor, nesse exato momento, ele está nessa fase de preparação para a sua segunda volta. E nós, os discípulos de Cristo, precisamos viver nessa expectativa, porque a obra do Evangelho há de se consumar em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Deus, aqueles que de antemão ele predestinou, a esse chamou, aos que chamou, a esse justificou, e a esses que justificou, há de glorificar na volta de Cristo Jesus. Portanto, se você foi chamado à graça de Deus através da pregação do Evangelho, se você foi justificado ou declarado justo através do sangue de Cristo, mais precisamente no momento do novo nascimento, que você experimentou, conheceu o Evangelho, você certamente deve ter em seu coração essa convicção que você há de ser glorificado na volta de Cristo. Se estivermos mortos ou vivos, nós teremos um corpo glorificado e nós nos encontraremos para viver eternamente com o Senhor. Terceira lição que essa mensagem nos traz: o Evangelho é baseado na unidade. E aí essa unidade ela se aplica à unidade dentro da própria Trindade, a unidade que os cristãos precisam ter com Cristo Jesus e a unidade que os cristãos precisam ter entre eles mesmos. Em primeiro lugar, a unidade dentro da Trindade se aplica com o texto que diz: credes em Deus, credes também em mim. Jesus está dizendo que o Deus revelado ao povo
no Antigo Testamento, que era conhecido pelos judeus, pelo povo hebreu, ele estava agora sendo trazido por Jesus Cristo como o motivo pelo qual eles não deveriam ter medo, pois o Deus Pai assim quis. E Jesus Cristo, aquele que também era o Messias anunciado e estava diante daqueles discípulos, também deveria ser crido por eles como sendo o salvador de suas vidas. Esse capítulo 14 ainda do Evangelho de João vai apresentar a terceira pessoa da Trindade fazendo parte desse plano da redenção, que é o próprio Espírito Santo, o outro Consolador que vai ser enviado por Cristo juntamente com o Pai para dar continuidade a essa revelação e a essa obra. Verso 3: E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o plano da redenção é um plano unido, um plano completo da Trindade. E dentro da Trindade há uma união perfeita. E Cristo, ele deseja que os seus discípulos estejam unidos a ele, porque só assim eles poderão chegar ao Pai. E ao mesmo tempo, é necessário, como Cristo ensinou aos discípulos no capítulo 13, verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Evangelho ele tem por finalidade a união com Cristo e a união entre os irmãos. É impossível nós professarmos que somos unidos a Cristo se não vivermos a unidade entre aqueles que também estão unidos a Cristo. Isso se torna completamente infundado. Mas, por outro lado, se nós estivermos de fato unidos a Cristo, as evidências também se manifestarão na nossa união com os outros irmãos. Quarta lição: os discípulos de Cristo conhecem o caminho. Em primeiro lugar, o Evangelho nos traz paz, o Evangelho da Trindade é completo e o Evangelho é baseado na unidade. Quarta lição: os discípulos de Cristo conhecem o caminho. Jesus agora ele diz no verso 4: Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Por que Jesus diz que os seus discípulos conhecem o caminho? Porque mais na frente ele vai dizer que ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus disse para os discípulos para largarem tudo e seguirem Jesus, naquele momento os discípulos passaram a conhecer o caminho. Quando o chamado de Jesus foi ouvido por aqueles discípulos, onde quer que eles estivessem nos seus afazeres, e ao largar tudo para seguirem Jesus, eles assim o fizeram. Naquele momento, eles estavam seguindo o caminho que era o próprio Jesus. Por isso que ele diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então é necessário que os discípulos de Cristo conheçam o caminho. A quinta lição que nós encontramos é que não apenas é necessário conhecer o caminho, mas reconhecer o caminho. O verso de número 5 diz: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus tinha acabado de afirmar para os discípulos que eles conheciam o caminho, porque ele próprio era o caminho. Mas Tomé agora se apresenta num cenário de incompreensão das verdades espirituais. Ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? É necessário não apenas nós, que professamos ser discípulos de Cristo, conhecermos o caminho que é Jesus, mas reconhecer o caminho. E esse reconhecimento traz a ideia de uma vida prática, de vivência do Evangelho, da palavra de Cristo em nossas vidas. Pois Cristo é o caminho e esse caminho precisa ser seguido por nós, vivido por nós. Muitas pessoas dizem: eu conheço Jesus Cristo, mas de fato, na prática, elas não vivem de acordo com as exigências e aquilo que Cristo ensinou. Dessa forma, elas apresentam que na verdade apenas ouvem falar
sobre o que é o caminho, mas não estão no caminho. As verdades espirituais, elas precisam se tornar inteligíveis para nós. Toda a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida por nós, e todos os ensinamentos precisam ser transformados em prática nas nossas vidas, pois só assim demonstraremos que de fato estamos no caminho. A quinta lição é que os discípulos precisam reconhecer o caminho. A sexta é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós somos discípulos de Cristo, nós sabemos quem é o caminho, Jesus. Precisamos reconhecer o caminho e precisamos trazer para a nossa vida prática as implicações do que significa Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Essas três palavras, se nós recorrermos ao original, ao texto no grego, nós vamos perceber alguns significados que podem nos ampliar a nossa compreensão do que Jesus quis dizer. A palavra caminho, a primeira palavra que Jesus vai dizer, ela pode ser traduzida por estrada. Ou seja, nós vivíamos em comunhão com Deus, mas a estrada que nos levava a Deus foi quebrada pelo pecado, foi desfeita pelo pecado. E não há nenhuma outra forma de chegarmos a Deus sem seguirmos a estrada que foi quebrada. E qual o único meio dessa estrada ser reconstruída, ou essa ponte de ligação ser feita novamente? É Jesus Cristo entrando em nossas vidas e sendo essa estrada, sendo Ele esse caminho. A palavra também pode ser traduzida por meio de acesso. Ou seja, é impossível termos acesso a Deus sem a reconciliação realizada por Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus, em Cristo, reconciliou todas as coisas consigo mesmo, de forma que é impossível sermos reconciliados com Deus, termos acesso a Deus sem outro meio, sem nenhum outro meio a não ser Jesus Cristo. A palavra caminho também pode ser traduzida por chegada. Nós estamos aqui nessa vida, estamos vivendo essas intempéries e a nossa única certeza é que nós morreremos um dia. Mas, por outro lado, se a nossa vida estiver pautada naquilo que Cristo é, se nós tivermos reconhecido que Jesus Cristo é o caminho, nós teremos a possibilidade de chegar a Deus, de nos encontrar com Deus, pois Cristo, ele se torna esse caminho, esse meio de chegada ao Pai. A palavra caminho também pode ser traduzida por rumo, por trajeto, por jornada. E isso também traz um sentido prático para as nossas vidas. Jesus, ao longo de todos os seus discursos no Novo Testamento, ele fez muito claramente a distinção entre aqueles que fazem parte do reino de Deus e aqueles que não fazem parte. As bem-aventuranças, por exemplo, lá no capítulo 5 de Mateus, apresentam as características daqueles que fazem parte do reino de Deus. São os pobres de espírito, são os mansos, são os pacificadores, são os que têm sede de justiça, são aqueles que são perseguidos por conta da justiça e por conta do nome de Deus, por conta da palavra de Deus. Esses são aqueles que são os discípulos de Cristo. E não apenas nas bem-aventuranças, mas todo o Sermão da Montanha e todos os outros discursos de Jesus deixam muito claramente as características daqueles que fazem parte do reino de Deus e aqueles que não fazem parte. Por isso, o nosso rumo, nosso trajeto, a nossa jornada aqui nessa vida precisa estar pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo, pois só eles nos permitirão chegar a Deus. A palavra caminho também pode ser traduzida pelo curso sistemático, ou seja, o conjunto. Sistema que pode ser traduzido por conjunto de ações, de condutas, de doutrina, de fé, necessária para nos permitir chegar a Deus. E aí você pode dizer, mas se o único caminho é Jesus, como é que você pode falar sobre um conjunto de ações, de condutas? É justamente isso. Cristo, ele é o conjunto de ações que leva a Deus, o conjunto de conduta que leva a Deus, o conjunto de doutrina que leva a Deus. De forma que, se não seguirmos as ações de Cristo, a conduta de Cristo, a doutrina de Cristo e a fé em Cristo, é impossível cada um de nós chegarmos a Deus. A segunda palavra é a palavra verdade.
E aqui traz a ideia de amor à verdade. E amor à verdade é amor ao próprio Deus, amor ao próprio Cristo, amor a essa obra que foi realizada para nos salvar. A palavra verdade também pode ser sinônimo de uma verdade divina, ou seja, não é um conceito meramente humano que foi formulado, não, mas é a verdade de Deus, que é trazida de uma forma visível para os discípulos através da encarnação de Cristo Jesus. A palavra verdade também pode ser traduzida por conduta verdadeira, e mais uma vez está associada àquilo que Cristo é. A única conduta verdadeira é a de Cristo. O único ser capaz de permitir a reconciliação com o Pai é Cristo Jesus, 100% Deus, 100% homem, pois ele foi o único que pôde realizar um sacrifício que foi aceito pelo Pai. E a terceira palavra é a palavra vida. E aí Jesus ele se apresenta como sendo a fonte da própria vida, a fonte de uma vida espiritual, não simplesmente de uma vida física, mas a fonte também da libertação, da justa pena que deveria ser implantada sobre nós por consequência do pecado. Então, ao declarar Jesus Cristo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está se afirmando como sendo o conjunto de todos os elementos necessários que o torna o único meio de ligação a Deus. O verso de número 6 diz o seguinte: após o questionamento de Tomé, o Senhor diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele completa, após se afirmar ser o caminho, a verdade e a vida, ele deixa de uma forma muito categórica isso claro. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Por todo esse conjunto de coisas, de elementos, de atributos que Jesus tem, o torna o único capaz de ser o meio de ligação a Deus. Verso 7 diz: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus Cristo encarnado, ele também se apresenta como sendo a imagem de Deus, o Deus invisível que agora se torna visível para os homens, para se relacionar com os homens, para permitir o acesso ao Pai. Sétima lição que encontramos nessa passagem: a nossa visão precisa estar aberta para compreender as verdades do Reino. Assim como Tomé, no verso de número 4 e verso número 5, pareceu não entender muito bem o que Jesus queria dizer ao afirmar que eles conheciam o caminho, outro discípulo de Cristo aqui também se apresenta numa situação de incompreensão das verdades espirituais. O verso de número 7 diz: se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Verso 8, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Verso 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não tendes conhecido Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Jesus tinha caminhado durante todo aquele tempo com os discípulos, havia discipulado, havia ensinado, havia mostrado tudo que eles precisavam saber acerca do reino de Deus, das verdades do reino de Deus. E todas as vezes que Jesus fazia um discurso se referindo a Deus, ele sempre se referia a Deus como sendo seu Pai, e muitas vezes ele afirma esse relacionamento muito próximo que ele tinha com o Pai, de forma que ele se afirmava como sendo o próprio Deus também. De forma que, ao ver Jesus, os discípulos precisavam ter consciência que eles estavam enxergando o próprio Deus. E aqui o texto ele nos traz essa ideia de uma ligação profunda. Cristo, ao estar aqui na Terra, ele não estava sendo simplesmente um homem, mas ele estava também ainda sendo Deus. E como Deus, como segunda pessoa da Trindade, ele estava ligado às outras duas, de forma que, no sentido pleno da palavra, eles são um único Deus. E ao ver Jesus, os discípulos precisavam entender que eles estavam vendo o próprio Deus. Mas para isso, era necessário ter uma visão espiritual aberta, uma visão espiritual capaz de compreender as verdades do reino. E essa é a lição que fica para nós. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, lemos as Escrituras, e em muitos momentos
nós podemos não compreender algumas verdades. E é necessário a iluminação do Espírito Santo para que, ao ler a palavra de Deus, nós enxerguemos as verdades espirituais que ela quer nos trazer. A oitava lição que nós encontramos nessa passagem é que as obras revelam a unidade. E Jesus vai dizer isso para Filipe, verso de número 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, as obras realizadas por Jesus, elas testificavam da sua unidade com o Pai. E isso é muito interessante porque o povo ele conhecia o Deus revelado através dos patriarcas, através dos profetas, através de toda a história do povo hebreu, do povo judeu, mas todas as obras de Deus, a criação e aquela famosa passagem do Mar Vermelho e todas as outras que demonstravam o poder de Deus, deveriam ser encarados pelos discípulos não simplesmente como a ação de Deus, mas a ação de Deus juntamente com Jesus Cristo. E as obras de Jesus Cristo precisavam ser enxergadas não simplesmente como as obras de Jesus Cristo, mas como as obras dele realizadas em conjunto com o Pai. E é isso que Cristo está dizendo. Ele está dizendo que Filipe deveria crer ao menos pelas mesmas obras, pois os milagres, as curas, as libertações e tudo aquilo que Jesus fez só poderia ter feito se ele tivesse em unidade com o Pai. E da mesma forma isso se aplica ao Espírito Santo. As obras que o outro Consolador, que Jesus iria enviar juntamente com o Pai, iam ser realizadas na vida da igreja, na vida dos discípulos, só seriam possíveis de ser realizadas se eles estivessem unidos a Jesus Cristo e a Deus. Essa ideia é chamada de pericorese na teologia, ou seja, é a compreensão de que cada pessoa da Trindade ela tem a sua persona, a sua particularidade, a sua individualidade, mas nada do que cada pessoa faz, inclusive no plano da redenção, é desassociado daquilo que as outras duas pessoas da Trindade fazem. Por quê? Porque o plano da salvação é um plano perfeito, completo, e ele é baseado na unidade da Trindade. Dessa forma, tudo que Jesus faz está ligado ao Pai e ao Espírito. Tudo que o Espírito faz está ligado ao Pai e ao Filho. Tudo que o Pai faz está ligado ao Filho e ao Espírito. De forma que isso traz uma implicação prática para nós. A atuação do Espírito Santo em nossos dias ela tem sido alvo de muitas distorções. E muitas vezes, em nome do Espírito Santo, muitas obras são realizadas. E o engraçado é que muitas dessas obras feitas em nome do Espírito Santo, elas contradizem aquilo que Jesus já ensinou, aquilo que o Pai já revelou ao longo das Escrituras. Isso é nada mais, nada menos do que uma evidência de que essas ações, na verdade, não são oriundas do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é assim como as outras duas pessoas da Trindade, eles vivem em uma eterna união, uma união indissociável, que faz com que nada do que cada pessoa faz seja contrário à harmonia das três pessoas. Dessa forma, podemos afirmar categoricamente que Deus é um em essência e três em pessoa. Da mesma forma que Deus é um, ele é três ao mesmo tempo. Isso, a obra da redenção deixa muito claro para nós. As obras revelam a unidade. Crede-me que estou no Pai. Jesus está rogando para si a sua união com o Pai. E o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, pois elas testificam essa unidade. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E essa questão da unidade, mais uma vez, ela se aplica também à nossa unidade com Cristo. Cristo está dizendo para os discípulos, como suas últimas instruções,
que eles também farão obras até maiores que Cristo fez, mas para isso é preciso eles estarem unidos a Cristo. E somente unidos a Cristo é que eles poderão realizar as obras que o Pai assim quer. Como última lição que encontramos nesse texto, podemos perceber que a salvação é uma obra da Trindade e agora é o Espírito Santo que atua diretamente na igreja. Se o povo tinha se relacionado com Deus Pai, estava se relacionando com Jesus Cristo, era chegado o momento de Cristo ser crucificado, ressuscitado, mas ele envia a outra pessoa da Trindade, o outro Consolador, para dar continuidade a essa obra, ao relacionamento da divindade com a igreja. Isso nós encontramos a partir do verso de número 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro do mesmo que eu em essência, mas outro diferente de mim em personalidade, em pessoa. Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, como última lição dessa passagem, Jesus ele apresenta o outro Consolador que vai ficar agora com a igreja, com os discípulos, habitando dentro deles, para que eles tenham essa convicção de que essa missão ela não pode terminar. Afinal de contas, o próprio Deus vai habitar agora juntamente com os discípulos para dar continuidade a essa obra. E que possamos ter muito claro isso nas nossas mentes. Hoje nós vivemos o período da atuação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele tem um propósito muito claro, que é mostrar para cada um de nós o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo, nos convencer da condenação, do juízo de Deus que há de se manifestar e ao mesmo tempo permitir que a igreja ela continue nessa missão de propagação do Evangelho, das boas notícias. Precisamos cada vez mais se apegar ao Evangelho, saber que o Evangelho nos deve trazer paz. Afinal de contas, o Evangelho responde às perguntas fundamentais da nossa vida. Muitas pessoas procuram respostas. Os filósofos procuraram a razão das coisas nos elementos da natureza, mas todas as vezes eles esbarravam em algo limitado e eles precisavam para dar resposta às coisas. Dessa forma, o Evangelho responde essas perguntas para nós, pois ao conhecer o Evangelho, nós sabemos de onde viemos de Deus, nós sabemos o que estamos fazendo aqui na terra, estamos vivendo para a glória de Deus, nós sabemos para onde vamos. Nós voltaremos para Deus através da reconciliação realizada pela obra completa da Trindade, pela crucificação de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo e por toda a aplicação dessa obra realizada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então, que a palavra do Senhor ela seja capaz de transformar aquilo que nós somos e nos impulsionar a viver de uma forma cada vez mais diferente em Cristo Jesus, nosso Senhor.